Olá meus caros, meu nome é Ciro Barão, sou jogador de RPG e escritor e hoje eu vim falar sobre reskin no RPG. Do jeito que eu gosto de tamarindo. Bom, mas esse não era de tamarindo, era de laranja. Pois pra mim o gosto é de tamarindo. Claro, porque é de laranja que parece limão e tem gosto de tamarindo. Reskin, também chamado às vezes de reflavor, reestilização, customização, é uma prática muito antiga no RPG. Entretanto, as pessoas costumam utilizar isso até de maneira intuitiva, mas sem conhecer essa nomenclatura em específico. É uma excelente ferramenta que todos os jogadores deveriam utilizar em algum grau. Eu vou explicar melhor depois, mas de maneira bem simples é você pegar um determinado aspecto do RPG e mudar a sua roupagem sem alterar a mecânica em si. Ou seja, eu queria jogar com capoeirista em D&D 5ª edição. Então o que eu fiz? Eu peguei um monge e não alterei nada da mecânica dele, de como que funciona. A única coisa foi que eu interpretei ele, a história dele, como ele se baseava. Era de um capoeirista ao invés de ser de monge. Óbvio que esse é um exemplo muito simples. E exatamente por isso eu irei falar melhor. Mas antes de começar o vídeo propriamente dito, vou falar 3 coisas importantes. A primeira é que esse vídeo é tanto para jogador quanto para mestre. Mas o mestre tem uma liberdade muito maior. O jogador depende da aprovação do mestre para fazer um reskin ou qualquer coisa do tipo. Mas o vídeo serve para os dois. Em segundo, isso aqui é um vídeo sistema neutro. Obviamente, eu vou citar muito D&D, porque D&D é o sistema mais jogado do Brasil. Mas, para qualquer RPG que joga, seja Cyberpunk Red, Call of Cthulhu ou qualquer outro. E terceiro, regra da casa costuma ser a tradução utilizada para homebrew. Embora o aspecto que eu vou utilizar aqui não é aquele aspecto de classe nova, raça nova, aspecto bem singelo. Mas fica aí já o esclarecimento. Eu resolvi dividir esse vídeo em 6 partes. A primeira é o que é reskin. A segunda, eu vou fazer uma distinção ali de reskin para a regra da casa, o homebrew. O terceiro, eu vou explicar reskin focando no jogador e o quarto do reskin focando no mestre. No quinto, eu vou falar do homebrew ou regra da casa focado no jogador e o sexto do homebrew focado para o mestre. Mas antes de começar o vídeo propriamente dito, gostaria de pedir, como sempre, para você se inscrever no canal, para você compartilhar. E se você quiser dar uma ajudada no canal, conhecer meu trabalho, deixo no Alma Links todos os meus livros, em especial tem algo de errado com essa casa, que chegou a participar do prêmio Amazon de literatura jovem. Então, se você puder dar lá, é digital, é baratinho, dá uma ajudada bacana. Já é? Vamos começar falando do que é reskin. Eu já dei uma adiantada, então é basicamente você pegar qualquer elemento ali do RPG e mudar a roupagem que ele tem sem mudar a mecânica específica. E isso pode ser para basicamente qualquer coisa. O que te limita é a sua imaginação. Então você pode mudar como que é visto uma classe, por exemplo, o do monge. Muito comum no D&D 5ª edição é quando o jogador quer fazer aquele multiclasse de Hexblade com paladino. E aí o que ele pede? Em vez da lâmina ser uma lâmina amaldiçoada, que normalmente Hexblade é um negócio bem pesado, assim, bem dark, ele pede para que a lâmina seja mais sagrada, que aí ele pode ser paladino de um determinado deus e a lâmina sagrada do outro. Você não muda em nada a mecânica, você só muda como aquilo se apresenta no jogo. O que o mestre costuma utilizar muito em reskin é para monstros, Você pega um determinado monstro, a mesma ficha, mesmo tudo, e aí você muda como que você apresenta ele naquele jogo. O mestre mudar, como eu vou falar melhor, é mais tranquilo, Porque é ele que se limita. Agora, para o jogador, tem alguns mestres que não se sentem muito à vontade. E às vezes, assim, porque ou ele não se sente bem com aquilo, ou que realmente fica difícil de você aplicar aquela mudança naquele mundo. Vamos supor que você está aí mestrando com um mundo medieval, que tem arco, e o jogador pede para, em vez de arco, utilizar arma de fogo. O dano vai ser o mesmo, vai ser tudo igual. Entretanto, é arma de fogo. Só que você está ali no mundo medieval que não tem pólvora, não tem arma. E eu começo a não tem como, tal. Às vezes é verdade, porque às vezes não cabe mesmo. Mas eu gostaria de deixar até adiantado para os mestres que assim, não é porque você não gosta que aquilo não é legal. Entendeu?
Tenta dar uma liberdade pro seu jogador. Claro que se ferir de morte ali o seu ambientação, a sua aventura, aí beleza, você evitar. Mas tenta lhe dar um certo grau de liberdade para seus jogadores, que eles tendem a gostar mais do jogo. O segundo é a diferença de reskin para a regra da casa. Basicamente, a reskin, você altera a roupagem sem alterar absolutamente nada. Você não alterou nada. Entretanto, tem a regra da casa, você altera a regra propriamente dita. Tanto que normalmente o homebrew é considerado assim, o cara criou uma classe nova, o cara criou uma subclasse nova, criou uma magia nova. Entretanto, tem algumas modificações que são tão pequenas, que são tão singelas, que elas beiram o reskin. Vou dar um exemplo muito comum. Na D&D quinta edição tem a rapier. A rapier é uma arma perfurante, tipo que a área do Game of Thrones utilizava. Entretanto, o cara é um ladino, muita gente gosta de usar uma espada, né, para ser um negócio cortante. E aí muita gente pergunta, pô, mestre, posso em vez da rapier ser perfurante, ser cortante? E aí, cara, assim, normalmente, né, os mestres permitem, porque assim, tem diferença do cortante pro perfurante? Tem, o número de monstros que tem resistência a um ou outro é diferente, né, tem alguns feats que funcionam com um e não com o outro. Mas via de regra, assim, muda muito pouco, então os jogadores deixam. Claro que assim, tem mudanças que vão se tornando um pouco mais agressivas, né? Por exemplo, o cara quer fazer um Warlock do Gênio do Fogo. Aí ele pede, pô, mestre, pode ser minha rajada mística, meu Outblast, ser de fogo em vez de ser de força? Mas, beleza, pode, mas aí já altera, né? Porque de fogo já é um pouco mais diferente. E aí isso pode ir aumentando. Pô, posso minha bola de fogo, em vez de ser uma bola de fogo, ser uma bola Thunder, né? uma bola sônica. Quanto mais agressiva, menor a chance do mestre aceitar. Mas tem coisas que cabe, né? Então você tem que conversar um pouco ali com o seu mestre e ver o que ele topa. Mas é um aspecto bem interessante do jogo, principalmente essas mudanças bem pequenas que fazem uma estilização grande. O terceiro, vou falar da reskin, né, mais focado para o jogador. O jogador é basicamente uma reestilização mesmo, assim, né, como ele se apresenta, se ele é mais bonito, né, uma magia diferente. Eu quero que o meu cone de gelo saia em forma espiral. Eu quero soltar bola de fogo, vai soltar que nem o Sasuke do Naruto, alguma coisa nesse sentido. Então você é o mago e quer ser que nem a menina do Dragon Quest, do Fly, né? Que ela coloca a magia na arma, você dá um tiro e a magia sai. Qual que é o efeito disso? Mecânico nenhum, vai utilizar a única diferença que você vai utilizar sim. Ou então, como eu citei no meu vídeo do Cyberpunk Red, dos cargos, né? Você vai e faz um policial, se você ser um policial, ele é um nômade, e quando ele pede ajuda para a família dele, não para os policiais propriamente ditos. É um outro exemplo de reskin. A vaga que eu estou mestrando no terceirão RPG, ela pediu para o spellbook dela ser em forma de rosas, né, porque é uma pegada meio gótica e tal, e assim, não alterem absolutamente nada a mecânica dela, e é a utilização do personagem dela. Depois até dei um spellbook ali que muda de uma forma para outra e tal, mas você viu porque eu quis, porque não alterava em nada. Teve um outro cara que eu joguei que ele queria fazer um barro, mas queria fazer um negócio meio Kratos, né, que vai batendo. Aí eu fiz que era uma glaive, né, utilizei tudo da glaive, né, o fito, tudo normal, só que ele batia como se fosse com as correntes do Kratos. Enfim, são pequenos detalhes, né, que fazem com que o jogador se interesse mais pelo jogo, né, ele goste mais, porque ele interfere mais. Então, acho que é sempre muito bem-vindo. Quarto, eu vou falar do reskin para o mestre. O jogador, né, é uma ferramenta ali para dar uma estilizada, né, porque é um negócio quase que assim, de aparência, só para aparentar diferente. Entretanto, para o mestre é uma ferramenta essencial para se utilizar. Uma das melhores maneiras do mestre utilizar isso é você pegar um monstro e você alterar a descrição dele. Por que isso é muito bom? Primeiro, porque tem jogadores, né, que não fazem por maldade, tá? Mas assim, conhecem muito monstro. Eu mestro há muito tempo. Então, se eu estou jogando algum mestre apresenta um monstro, eu já sei o que aquele monstro faz, porque eu já utilizei aquele monstro, né? É claro que tem jogador que faz sacanagem, né? Que vai lá e fica olhando. Isso aí é pior. Ladrão! 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 Ladrão!
eu fiz um vídeo falando dos tipos de roubos no RPG. Mas até para esse que faz a maldade, é bom. Porque você altera a roupagem que você deu para ele, altera o nome, então a pessoa não sabe direito o que é. Então, por exemplo, teve uma aventura que tinha um esquema de umas mutações lá no terreno. E o que eu fiz? Eu peguei a ficha do Anker, que é um bicho, uma formiga esquisita, um bicho esquisito. E aí eu fiz que o ser humano teve uma mutação, né, bizarra, eu fiz a descrição lá toda bizarra, cuspia ácido, um negócio extremamente esquisito, e utilizei a ficha dele. Tanto que no final o jogador falou assim, você utilizou ficha tal? Não, a ficha normal, né? Só mudei o nome que ele se apresentava, nem o tipo, nem nada eu mudei, só o nome. Outro, quando eu utilizei a Dracovaca, né, eu peguei a ficha do dragão negro, a única diferença é que em vez dele cuspir ácido, ela soltava um jato de leite ácido. A única diferença, mas é a ficha do dragão negro. E o mais interessante disso é que quando você faz isso, você percebe quantos jogadores fazem metajogo sem eles perceberem. Assim, você pega uma ficha tipo de um troll ou de algum bicho, né, muito conhecido, e você muda a roupagem ali, muda como ele se apresenta, a batalha é outra, porque a pessoa não sabe o que fazer e tal. Então é uma ferramenta muito boa para os mestres. Claro que assim, eu acho que o do monstro é o mais útil para o mestre. Claro que você pode fazer a mesma coisa para o jogador. Eu quero mudar aqui a roupagem de uma magia, de uma determinada arma. Pô, eu tô mestrando lá Out of the Abyss, então o que eu faço? Em vez das pessoas acharem uma poção mágica, eles encontram no Underdark, tudo exótico, então eu falo que eles encontraram um cogumelo que tem o mesmo efeito da poção mágica, ou seja, não mudou em nada. Só que em vez de ele encontrar uma poção mágica, ele encontra um cogumelo mágico que faz aquilo. Podem fazer isso tudo, só que eu acho que o que melhor se encaixa para o mestre é nos monstros. Eu vou falar das regras da casa para o jogador. Eu já citei, né, a diferença ali basicamente de uma para outra, né? Isso vai variar muito de sistema para sistema. Tem alguns sistemas que eles são muito mais adeptos, né, do homebrew, da regra da casa. Por exemplo, Cyberpunk Red, o Tech, ele tem uma habilidade, claro que tem uma habilidade de vai falar, conversa com seu mestre, sempre vai ter que conversar com o mestre. Mas que você pode criar, né, uma arma, pode criar qualquer coisa do tipo. O Call of Cthulhu te dá uma lista de ocupações, mas ele já fala, essa lista aqui são só diretrizes, né, cria a sua ocupação. Alguns aceitam melhor as regras da casa, enquanto outros têm um pouco mais de resistência. O D&D mesmo, ele é bem resistente com o homebrew, né? com o que permite ali o jogador criar ou não. Ele é bem mais restrito. Então assim, se com reskin, que não altera em nada a mecânica, que é só roupagem, já tem mestre que é resistente, você imagina a regra da casa que vai alterar um pouquinho, por menor que seja, mas vai aumentar um pouquinho da mecânica em si. Vai ter mais mestre resistente ainda. Uma arma, né? Você fala assim, tem aquela arma que solta luz lunar, pode ser luz lunar, ser luz do sol. Aí o mestre, mas luz do sol tem criaturas que ficam mais sensíveis com ela, pode ou não pode. Então, eu particularmente não me importo muito, mas tem mestre que se importa. Mas lembrando que eu estou falando de pequenas mudanças, não estou falando de classe nova, magia nova, tal. Aí é outro aspecto, aí realmente eu não acho legal e um monte de mestre não deixa. E por sexto e último, vou falar das regras da casa para o mestre. Falar de regra da casa, do homebrew pro mestre, é até peculiar, porque assim, o mestre não está limitado a absolutamente nada, a não ser o seu próprio bom senso, que muitas vezes fica em falta, mas... Ou seja, o mestre tem muito mais liberdade para fazer homebrew do que os jogadores. Sem contar que ele pode fazer também a regra da casa para os jogadores, né? Eu falei da espada que o cara pode pedir, o mestre pode chegar lá e falar assim, essa espada aqui eu acho que o jogador vai fazer de tal maneira, tal. Então assim, você pode criar poções com efeitos únicos, né? Alterar ali pequenos efeitos da poção, mas tal como eu falei na reskin, o local onde é mais interessante para o mestre utilizar são nos monstros. Imagina que você quer fazer um inimigo todo psíquico. Você pega a ficha de um mago e aí você muda todas as magias dele, todas as magias passam a ser psíquico. Então o cara dá raio de fogo, é raio psíquico, bola de fogo, bola psíquica, cone de gelo, cone psíquico. E aí você muda a descrição e muda o elemento que ele foi. Você quer fazer um elemental de elétrico. Você pega a ficha do Ifrit, que é um gênio, muda ali o tipo, e aí tudo ali dele passa elétrico, muda a resistência, né? Faz as devidas adaptações, tira ali as magias que não fazem sentido ele conjurar, tipo o Wish, mas você altera ali o monstro. Tem criaturas
que só tomam dano de arma de prata, você fala, não, essa criatura só toma dano de arma de cobre. Você quer fazer um Goblin muito forte, muito poderoso, você pega a ficha de qualquer outro monstro, diminui de tamanho e fala que aquilo ali é um Goblin, só que hiper poderoso. Com pequenas alterações você muda o monstro completamente, fazendo ele ficar muito mais interessante, surpreendendo os seus jogadores. E não te dá muita dificuldade de balancear, porque você mudou pequenos detalhes. E aí vai ficar tão balanceado quanto é o monstro original, né? E vai depender de quão balanceado ele é. Mas, por exemplo, eu vi um que é muito legal na internet, o cara pegou o Shadow, né, que é a sombra, a criatura, e aí ele, em vez de fazer toda sombria, só que em vez de ser toda sombria, é toda de luz. Então, ele se esconde na escuridão, então ela se escondia na luz, ela tinha resistência dano radiante, então assim, toda invertida da luz para a sombra. E aí o que acontecia? Na cidade onde tinha essas criaturas, o pessoal não saía de dia, o pessoal só saía de noite, o pessoal ficava com medo de ficar perto da luz, porque tinha essa criatura lá. Obviamente que você vai precisar sempre fazer umas determinadas modificações, né? Imagina, você vai fazer um dragão, pega a ficha do dragão vermelho, vai fazer um dragão sônico, né? E ele vai ter bafo de fogo e resistência a fogo. Não, você muda ali para bafo de Thunder e resistência a Thunder, entendeu? Mas é só para você mudar um pequeno detalhe, vai ser um monstro completamente diferente e os seus jogadores vão ficar, meu Deus, o que é isso? Outro muito comum é você mudar o tipo de jogador, você quer fazer um Undead, pega a ficha de uma outra criatura aí qualquer e transforma aquilo em Undead. Você pode mudar ali um detalhe ou outro, né, para ficar mais parecido com o Undead, mas basicamente isso, certo? Espero que vocês tenham gostado. Vou renovar o pedido para você se inscrever no canal, vou deixar lá na links. Tem o meu livro, tem algo de errado com essa casa, outros livros, outros contos. Dá para prestigiar, dá uma moral que ajuda bastante. Já é? Valeu!